Agora veja o que diz a palavra de Deus. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você não tem autoridade dentro de casa, se você é um pamonha dentro de casa, você não governa bem a sua casa, você não manda dentro de casa, você não dita as regras dentro de casa, teus filhos não te respeitam, tua esposa pior, você é um Zé Mané, um Zé Bobão dentro de casa, você não serve para ser presbítero. O governo da sua casa tem que estar debaixo da sua autoridade. É você que manda, é você que dita as regras dentro de casa e dita as regras conforme está na palavra de Deus. Que tudo dentro da sua casa seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, se você, presbítero, não governa a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como? Não serve para ser presbítero. E o versículo de número 6, Timóteo, 1 de Timóteo 3 e 6, não um principiante, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Não principiante. Não consagre pessoas neófitas ao cargo de presbítero. Não consagre pessoas muito jovens ao cargo de presbítero. Não consagre o menino do buchão ao cargo de presbítero. Não consagre aquele irmão que, mesmo sendo velho em idade, tendo cabelo branco na cabeça, mas ainda permanece com molecagem, ainda permanece com cachorrice, ainda é meninão na fé, ainda pertence ao jardim de infância da igreja. Não consagre ao cargo de presbitério aquele que não tem maturidade, aquele que não leva a coisa a sério, pessoas que são cheios de piadinha, cheio de conversinha, cheio de disse-me, disse. Não consagre esse tipo de gente ao presbitério. O presbitério tem que ter, neste cargo, tem que trazer pessoas para este cargo, pessoas com seriedade, não molecagem, pessoas que têm libertinagem, não, pessoas desobedientes, submissas, não consagre, pessoas que não respeita, que não valoriza a obra de Deus, não consagre ao cargo do presbitério, menino de calça curta, menino do buchão, aquele camarada que se amoa com facilidade, não consagra ao presbitério. Aquele camarada que qualquer coisinha ele fica doente, amuado, não vem mais para a igreja, não participa dos cultos, tocou nele, ele se amoa, tocou nele, ele fica amuado. Não consagre ao presbitério, não consagre ao presbitério o principiante, o neófito na fé, a pessoa que não é experimentada, a pessoa que não é madura, a pessoa que não está preparada para este cargo tão lindo, tão maravilhoso, tão importante, tão glorioso da casa do Senhor, o presbitério. O presbitério é um cargo glorioso, é um cargo de grande responsabilidade, é um cargo maravilhoso, é um cargo que os homens que entram nesse ministério, no presbitério, tem que ser homens maduros, experimentados, homens verdadeiramente que conhecem a Bíblia, que não é levado por conversa, que não é levado por disse-me-disse, que não é menino do buchão, que não é criança, que não é infantil. Consagre pessoas verdadeiramente maduras para esta obra tão importante. O apóstolo São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 6, ele diz: não consagre ao presbitério o principiante, o novato,
para que ele, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Fica orgulhoso, fica orgulhoso. Fica tão orgulhoso que isso já aconteceu comigo. Eu consagrei um irmão ao presbitério e um dia, uma festa, eu pedi para ele trazer umas cadeiras. Irmão, traz umas cadeiras aqui, ó, me ajuda, vamos carregar umas cadeiras. Não, pastor. Eu agora não sou mais diácono, eu sou presbítero. Eu não posso carregar cadeira, pastor. Chama o diácono. Tá vendo? Orgulhoso. Irmão, coloca uma coisa na cabeça, você acumula cargos. Eu fui auxiliar de trabalho, depois passei para diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu continuo sendo o auxiliar de trabalho, eu continuo sendo o diácono, está aqui, está acumulado. Eu continuo sendo presbítero, continuo sendo evangelista e agora sou pastor. Os cargos acumulam. Quando você for consagrado a presbítero, você vai permanecer o mesmo auxiliar, o mesmo porteiro da igreja, o mesmo limpador, lavador de banheiro, o mesmo que zela, que cuida da casa do Senhor com amor, com carinho, com zelo, com dedicação. Você permanece o mesmo diácono para servir e agora com a função de presbítero. Um cargo eclesiástico de presbítero, mas a função está acumulada em você. Você acumulou a função de auxiliar, a função de irmão, a função de diácono e a função, agora, a função do presbitério. Mas as pessoas se enchem de orgulho. Fica... Se acha o poderoso. Aí eu coloco um anel, nada contra os irmãos que usam anel, tá? Eu até uso um também, tá guardado meu. E boto um anel no dedo e fica ali. Que é isso? Nós precisamos entender que temos que ter maturidade. Temos que ter maturidade, temos que ser maduro, temos que ser experiente. Acaba com essa baboseira, com essa besteira, né? Não consagra o principiante, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O orgulho. O orgulho. Além disso, vamos ler aqui até o 7, né? 1 de Timóteo 3 e 7. Além disso, o presbítero deve ter também bom testemunho dos que estão de fora. Bom testemunho dos que estão de fora. O presbítero tem que ter bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Você que é presbítero, ou você que vai ser presbítero, viu? Você tem que ter bom testemunho lá fora, fora da igreja, fora de casa. Você tem que ter bom testemunho do povo lá fora, para que não caia em descrédito e também no laço do diabo. Então, a palavra de Deus é clara. Olha o que diz aqui, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos
do presbitério. Quando Paulo fala para Timóteo, né? Paulo está falando para Timóteo que, através de profecia, ele foi chamado para a obra. E ele não pode negligenciar o dom que está na vida dele, que é o dom da chamada para a obra de Deus. E que a imposição de mãos sobre a cabeça de Timóteo, quem fez e praticou a imposição de mãos foram os presbíteros dos dias do apóstolo São Paulo. Então foi um colegiado de presbítero que impôs as mãos sobre a cabeça de Timóteo para o separar para a obra. Quando nós estamos apresentando, consagrando e ordenando, que são três coisas completamente diferentes, né? O auxiliar de trabalho, ele é apresentado, o cooperador, mas o diácono e o presbítero, ele é consagrado. Já o evangelista, pastor, ele é ordenado. Então, há essa diferença. Quem consagrou Timóteo foi um colegiado de presbítero. E Paulo estava no meio. Mas qual era a função de Paulo? Apóstolo. Presbítero com a função de apóstolo. Timóteo era um presbítero com a função de pastor. Pastoreando, com ação pastoral. E a Bíblia diz mais ainda, em 1 de Timóteo 5,19, não aceite acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Veja como é um cargo importante. É um cargo importantíssimo. Não aceite acusação nenhuma contra o presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Aí eu quero aqui ler 5:23 de 1 de Timóteo, que diz: não beba somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava falando aqui para Timóteo beber um pouquinho de suco de uva, né? Por causa das suas enfermidades. Não beba somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo aconselha aqui como remédio, que hoje não precisa. Você vai na farmácia, vai no médico, né? E resolve tudo, né? Veja o que diz a carta do apóstolo São Paulo, 2 de Timóteo, capítulo 1 e o versículo 6. Olha o que diz aqui. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Paulo era presbítero, que impõe as mãos com um colegiado de presbítero que consagrou a Timóteo para pastorear as igrejas ali. Tá bom? E nós continuamos aqui, vamos continuar, né? Deixa-me pegar aqui essa Bíblia e eu quero trazer para você também acerca do presbitério. Acerca do presbitério. Nós vamos ver aqui, nesta Bíblia, Tiago,
Vamos ver aqui Tiago, também falando de presbítero. Vamos falar todos os versículos que possamos, né, ver para explicar para os irmãos. Tiago, né? Nós vamos ler Tiago, aquilo que eu falei para você, que eu gosto muito de aplicar na igreja. Nós aplicamos muito na ADSUD, chamando ali os presbíteros. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Abra a palavra de Deus. Tiago 5, 14 e 15. Vamos ler a palavra de Deus.